E vem comigo aprender a fazer modelinhos de manga do guarda-roupa boneca algodão. Essa aqui é a manga fofa, onde eu vou ensinar esse acabamento com o punho de tecido e também o punho em malha ribana, ou também chamada de malha punho. Aqui é o modelinho da manga frufru, que é um modelinho que a gente faz bastante nas bonequinhas. E também o modelo da manga princesa, que é essa que tem as preguinhas em cima, que ela fica mais altinha, é uma manga mais cheia. Aqui eu fiz acabamento de barra, mas também poderia estar fazendo acabamento com punho na parte de baixo. Todos esses modelos de manga e as variações que eu vou mostrar, elas podem ser aplicadas dentro do guarda-roupa algodão, tanto para camiseta, quanto para o vestido, quanto para cropped. Então, eu vou mostrar aqui e vocês podem aplicar em várias peças. A gente vai começar com a manga princesa. Eu recortei o meu tecido duas vezes, né, direito com direito, e fiz a marcação do franzir conforme o molde. Então, onde tem a marcação do franzir, eu vou vir com linha e agulha e eu vou fazer um alinhavo bem em cima, bem na bordinha do tecido, de uma marcação até a outra do franzir. E eu vou fazer os pontinhos e eu vou puxar bem, então vai ficar como se fossem preguinhas bem juntinhas. E depois de puxar e juntar bem essas preguinhas, a gente vai fazer o pontinho de arremate. Aqui eu não indico franzir na máquina, porque a gente precisa de um franzido bem juntinho, para que realmente dê esse volume na manga princesa. Vou fazer a mesma coisa com a outra manga, então a partir da minha medida da minha marcação de franzir, eu faço um alinhavo com pontos bem pequenininhos, de um lado até o outro, entrando e saindo o nosso fio no lado avesso do nosso tecido. Dou só um pontinho para segurar, não precisa fazer mais do que um pontinho, e o nosso franzido da manga tá pronto. Agora a gente já pode aplicar na nossa peça. Aqui eu tô usando o recorte do cropped, já uni pelos ombros, frente e costas, e eu vou costurar a minha manga. Então, o único cuidado que a gente tem que ter é fazer as curvas bem certinho e posicionar esse nosso franzido para que ele fique bem em cima da costura do ombro. Então, para ele ficar bem distribuído e bem centralizado, a gente precisa que o nosso franzido fique bem em cima na costura do ombro. E eu faço a mesma coisa do outro lado. Lembrando que eu estou usando aqui o recorte do molde do cropped, mas é só para fins didáticos. A manga vocês vão poder aplicar tanto no vestido, quanto no cropped, quanto na camiseta, o que vai dar para vocês bastante possibilidade de criação das peças. Depois que a gente aplicou a manga bem centralizada, agora a gente vai fazer a barra. Então, eu vou dobrar 2 vezes meio centímetro e passar uma costura. Aqui eu tô fazendo a barra simples, mas quem quiser também pode estar aplicando a malha punho, né, a ribana aqui na base também, para fazer uma manga ainda mais volumosa, mas é opcional. Eu optei aqui pela a barra simples e vou fechar para vocês verem o resultado final da manga. Então, só fecho a manga e também o comprimento do cropped. O meu cropped aqui ele tá sem acabamento de gola e também de barra, então eu não vou fazer nada dessa parte, é apenas a colocação da manga que eu quero ensinar para vocês. Vou desvirar e esse é o nosso modelinho de manga princesa. Então ela fica cheia, é uma manga que fica mais alta, dá mais volume e fica bem bonitinha para várias peças. Então essa é a nossa manga princesa do molde do guarda-roupa completo da boneca algodão. Agora eu vou mostrar para vocês a manga fofa. A mesma coisa, recortei meus moldes, direito com direito do tecido, fiz a marcação de onde é o franzir conforme o molde. Vou fazer o mesmo que eu fiz na outra peça.
A partir dessa marcação do franzir, eu venho com linha e agulha e eu faço um alinhavo bem pequenininho para franzir essa parte de baixo da manga. Então, eu junto bem para realmente ficarem preguinhas e dou um pontinho de arremate. A costura aqui não precisa ser firme porque a gente vai reforçar na máquina depois. E agora eu vou fazer a mesma coisa na outra manguinha. Então, com ela já marcada a partir do molde, aonde eu preciso franzir, eu faço um alinhavo pequenininho para franzir essa parte de baixo da manga fofa. Dou o pontinho. E agora a gente já pode aplicar a manga fofa. A manga fofa, ela fica com esse volume na parte de baixo. Eu vou mostrar uma opção de acabamento com o próprio tecido, então eu tô com uma tira de 2 centímetros de largura, que eu vou aplicar na parte de baixo. Esse modelo de manga, ele precisa de um acabamento na parte de baixo. Então, aqui eu vou dar duas opções para vocês. Essa opção de fazer com o próprio tecido, então eu dobrei ao meio, passei a costura e agora eu vou rebater essa costura para dar acabamento. E assim eu tenho um acabamento de punho na manga fofa. E outra opção é com a própria malha punho, ribana, né, que muita gente conhece como ribana. A gente corta 2 centímetros também de largura, dobra ao meio e quando for aplicando a gente pode também esticar um pouco essa malha punho para ficar ainda mais franzidinha a nossa manga. E depois eu vou só rebater essa minha costura para posicionar bem certinho e dar melhor acabamento na parte do avesso desse nosso punho também. Então, é um modelinho diferente, ó, com a malha punho ela fica ainda mais franzida. E a mesma coisa da outra peça, eu tô com a base do cropped, mas vocês podem estar aplicando em outras bases. E eu vou costurar a partir do canto, costura sempre com pontos pequenos, levantando o calcador a cada vez que precisar fazer a curva. Então, como é costura curva com costura curva, precisa ser feito devagar e sempre levantando o calcador. Então, eu posiciono a minha manga e eu vou costurando com margem de meio centímetro, unindo a base que eu tô usando com a manga. Lembrando que pode ser usado tanto em camiseta quanto no vestido, como também no cropped, todos os projetos, todos os moldes do projeto do guarda-roupa. Fechei a manga junto com a lateral da minha base e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado com o punho de tecido. Então, eu junto bem certinho o punho, fecho a minha manga e já fecho também a lateral da minha base. Vou desvirar aqui para vocês verem. E essa é o modelo da nossa manga fofa. Então, a minha peça, ela tá sem acabamento aqui de gola ainda e de barra, é só para vocês verem a manga. Então, esse é o modelo, ó, da manga fofa com acabamento com o próprio tecido. E aqui, ó, a manga fofa com acabamento da malha punho na parte de baixo. Ela fica um pouco mais franzidinha do que com o tecido. São duas possibilidades para o mesmo modelinho de manga para vocês estarem usando na peça de vocês. E agora, por último, a manga frufru. Então, eu fiz aqui, recortei direito com direito, 2 vezes o meu molde da manga frufru. Vou alfinetar e eu vou costurar a parte curva do nosso molde da manga frufru. Então, eu passo uma costura com meio centímetro na parte curva da nossa manga. Faço isso dos dois lados, juntando direito com direito do tecido. Depois que a gente costurou, a gente pode tirar o alfinete e desvirar essa nossa manga. Quem quiser aqui pode estar passando a ferro também. Eu tô só desvirando e assentando a costura. Lembrando que essa manga frufru também, quem quiser pode estar usando 2 cores de tecido, o tecido principal e outra cor pro forro, que também fica bonito.
Agora a gente precisa franzir essa nossa manga na parte reta que tá aberta. Eu vou usar aqui o truquezinho do alfinete no calcador, que eu já ensinei lá no canal do Instagram, no perfil do Instagram, aonde eu levanto o calcador, baixo ele para ter espaço para eu colocar o meu alfinete, e assim eu vou fechar a parte reta que não tá costurada com uma costura reta e já franzir essa nossa manga, que a gente precisa aplicar ela franzida na parte reta da costura, ó, fica bem franzidinho por igual. Esse franzido dessa manga, ele não precisa ser bem juntinho, então ele pode ser um franzido mais espalhado. E fazendo dessa forma com o alfinete, você garante que as duas peças fiquem bem iguaizinhas. Depois que a gente franziu, vou tirar meu alfinete. E agora a gente vai aplicar a manga frufru na nossa base. Vou dobrar ela ao meio, a partir do encontro ali do meio. Esse meio eu vou encostar bem certinho em cima da costura do ombro. Quem quiser pode alfinetar, eu já costuro direto. Então, eu costuro uma ponta, o meio e depois a outra ponta. Aqui, a única importância é de vocês realmente centralizarem. Então, acha o meio da manga e esse meio a gente centraliza bem certinho na costura do ombro. E o comprimento a gente distribui na nossa cava e aplica a nossa manga frufru na nossa base. Para esse acabamento de manga frufru, a gente precisa ter 2 vezes a nossa base. Isso vai ser tanto para camiseta, quanto para cropped, quanto para vestido. Depois de aplicar, eu vou posicionar mais uma vez frente e costas da nossa base. E a partir do ombro, eu vou alfinetar e eu vou costurar. Então, eu vou estar juntando frente e costas 2 vezes e também a nossa manga frufru. E passo uma costura fechando primeiro as cavas, então junta bem certinho e passa uma costura também com meio centímetro. E junta as 2 partes da base do nosso trabalho. E agora eu vou vir e eu vou fechar a parte de trás, que aqui no caso do meu caso é um cropped, e também a parte da gola. Na parte da gola, a gente precisa ter cuidado para dobrar bem para dentro a nossa manga frufru, para daí então passar a costura sem pegar na manga. Então, a gente não pode prender a manga, a gente precisa dobrar ela e aí então passar a costura unindo os 2 tecidos da base do nosso projeto. E finalizo fechando a parte de trás também. Corto os meus cantinhos para dar melhor acabamento. E agora, a gente vai desvirar essa nossa peça. Então, eu vou usar aqui o vira-boneca, que eu acho que fica mais fácil para desvirar essas peças pequenas. Mas também vocês podem estar desvirando, puxando pela manguinha frufru. Pode aproveitar a manga para estar puxando, que também dá certo. É só ter bastante cuidado na hora de puxar, para não estourar a costura, e fazer com bastante cuidado. Então, é só desvirar e acertar os cantinhos. E no caso, aqui, se for para fazer vestido, a gente já vai direto para o fechamento lateral e união da saia do nosso vestido. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra opção também para fazer blusinhas embutidas. Então, aqui, ó, faço o fechamento lateral, como a gente sempre faz para fazer os vestidos, blusinhas. E a mesma coisa do outro lado. Então, lateral da frente com a lateral das costas, unindo pela costura. E passo uma costura para fechar essa nossa base. Depois que a nossa base está fechada, se fosse um vestido, eu já colocaria a saia do vestido agora. Mas eu vou mostrar para vocês a opção de cropped e de camiseta para a gente embutir todo o acabamento da peça. Então, eu vou abrir e vou unir a barra. Então, eu abro pela parte de baixo e eu vou encontrar as costuras, tanto de lateral, que a gente acabou de fazer, como do comecinho aqui da nossa
da nossa parte de baixo da blusa. Então, eu vou, a partir do comecinho ali, fazer uma costura fechando pelo avesso toda a barra da nossa peça. Deixo um pedacinho aberto, então, ó, eu vou desvirar o resto, vou unir as costuras, que essas costuras precisam casar. Deixei um pedacinho aberto e eu vou fechar essa costura, cuidando para não costurar a parte de dentro junto, nenhuma parte de dentro. E eu já vou desvirar a partir da abertura que eu deixei. Então, é só desvirar e a gente vai ter a nossa barra embutida também. Então, é um acabamento que fica bem legal, pode ser usado no cropped, na camiseta, fica o acabamento todo embutido. Então, agora eu vou vir com uma costura de pesponto na barra, aonde vou dar acabamento e também vou fechar essa aberturinha que a gente deixou para conseguir desvirar a peça. Então, é só passar uma costurinha de pesponto, bem na beiradinha, e o nosso acabamento nossa blusinha fica toda embutida, acabamento de embutido, fica tudo sem costura aparente e tá prontinha a nossa peça.